Olá, sejam bem-vindos a mais um Insights com Cafeína. E o nosso tema de hoje é tecnologia e metodologias ativas, a educação em transformação. Hoje eu tenho aqui comigo a Níger Capano, professora da Secretaria Municipal de Educação há mais de 12 anos, formada em letras, português, inglês, literatura, certificada pela Positive Association Discipline, depois vou perguntar se eu falei certo, e tem um foco na metodologias ativas de gamificação como uma nova proposta de ensino para essa geração que está chegando. Primeiro, Anísio, super obrigada por ter aceitado o meu convite, por estar aqui em pleno sabadão no Rio de Janeiro, com sol, gente. Hoje é dia de sol e a gente está aqui conversando sobre esse tema super importante, porque a geração e a tecnologia elas estão avançando e a educação ela não pode ficar para trás. Então, a gente começando a falar sobre metodologia ativa, como você acha que ela pode ajudar nessa transformação na educação? E também acho que vale a gente explicar aqui o que é a metodologia ativa. Isso. Metodologias ativas. Primeiramente, Érica, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você no podcast, né? Fico muito feliz porque é uma possibilidade de alcançar muitas pessoas, né, para esse tema que é muito importante, principalmente agora, né, que a gente está falando bastante sobre. Então, metodologias ativas, eu vou falar um pouco sobre como, né, elas se dão, que, na verdade, são vários tipos de abordagem. Né? Abordagem de aprendizagem, dentro não somente da educação, mas, na verdade, a metodologia ativa ela pode também encaixar dentro do meio corporativo. Só que, no caso, como sou professora, né, eu trabalho metodologias ativas dentro do contexto educacional. Então, a gente trabalha inúmeras abordagens que a gente vai conversar sobre, né? Uma delas é a gamificação, que é o que eu utilizo bastante com os meus alunos dentro de sala de aula. Aprendizagem baseada em projetos, tem ensino híbrido, e aí falar um pouco sobre cada uma é que traz para a gente o que, na verdade, a definição, né, da metodologia ativa, que é trabalhar com o aluno, no caso, como protagonista do seu aprendizado. Né? Ele passa a não ser aquele aluno passivo que fica ali só recebendo conhecimento, mas é o que diz, é uma metodologia de ação. Ele passa a ser o protagonista do conhecimento dele, que é algo que a gente está precisando bastante. Né? Sim, inclusive a gente já andou conversando, né, sobre essa questão da construção do pensamento lógico. E aí você utilizar a metodologia ativa, essa construção de projeto, fazer os alunos, principalmente a geração que você atende, né, da aula, é um atendimento. É um atendimento, exatamente. Fazer eles terem essa construção lógica para a criação de projetos e sair mais do mesmo, né? Porque nossa geração foi educada de uma forma, teve aula de uma forma, a geração dos nossos pais foi de outra forma, e hoje em dia vocês têm essa missão de achar o ferramental para poder complementar o ensino de vocês. E aí a tecnologia ela pode ser um auxílio, né? Os recursos digitais eles podem auxiliar vocês até trazer o interesse para essa geração. Como é que você vê essa inserção? Você juntar metodologia ágil, criar um projeto, envolver a tecnologia. Eu sei que você já virou expert em impressora 3D, que já traz um certo tipo de atração, é algo novo, então você consegue prender o aluno e explicar, trazendo para o conteúdo da sua matéria, não deixar de lado o que você tem que, de fato, ensinar. Como é que você vê essa inserção da tecnologia para atrair o interesse dos alunos para o conteúdo que você tem que passar? Na verdade, Érica, eu acho que, na realidade, quando a gente utiliza a palavra tecnologia com eles já começam a gostar. Gostar, né? Porque, assim, eles
quando eles veem, por exemplo, um computador, um laptop na frente deles, a primeira coisa que eles querem é mexer. Né? É impressionante, às vezes está ali parado, desligado, eles vão até lá só para ver o que está acontecendo, o que pode acontecer quando for utilizar. Então, assim, já a palavra tecnologia, isso já faz com que eles se interessem. E quando a gente traz a tecnologia de maneira que eles veem que eles estão podendo ali criar, eles estão podendo participar, eles estão podendo pesquisar e não ficar somente ali numa sala de aula olhando o que o professor tem para passar para eles, isso já se torna algo atrativo. Então, eu acredito que, às vezes, né, a gente não precisa nem ter uma sala de aula totalmente equipada, por exemplo, com uma impressora 3D, né, com um óculos VR, qualquer outra ferramenta tecnológica mais... Mas já de ter a possibilidade deles estarem ali, podendo utilizar ferramentas que eles não têm em casa, como, por exemplo, um laptop, eu estou dizendo num contexto que eu atuo, né, que é a escola pública. Então, assim, muitos deles eles não têm isso em casa. Eles não têm um laptop, eles não têm uma impressora, né? Então, assim, eles terem a oportunidade de, por exemplo, ali no laptop, pesquisar sobre algo que eles aprenderam na aula e depois até imprimir sobre aquilo, levar para casa, isso já é algo que faz com que eles se interessem. Então, eu acredito que a gente precisa, e é uma coisa que eu gosto de pontuar muito, nós, né, a minha geração, por exemplo, foi uma geração que eu tive acesso a computadores 386, aqueles computadores... Não vamos falar isso, que a gente vai entregar a idade. Mas assim, eu tive acesso a isso. Eu não tive acesso a, por exemplo, celular de primeira. Ah, sim. Né? Que é smartphone. Né? Eu não tive acesso a isso. E eles não. Essa geração, ela é uma geração do smartphone, dali do dedo. Então, quando ele vê um laptop na frente dele, ele quer experimentar aquilo. Né? Porque ele quer saber utilizar aquela ferramenta. Então, só disso, esse é o ponto de partida. A gente mostrar para ele que aquilo ali é algo que ele vai ter acesso, que ele vai poder aprender. Uma coisa importante e interessante que acontece muito na minha sala de aula é que muitas das vezes não sabem nem ligar. Ligar o computador. Né? Computador. E o interessante é que você não é professora de tecnologia, você é professora de inglês. Então, isso também já é uma barreira que você consegue lidar bem facilmente. E você falou que, né, na nossa época, a gente sofreu essa mudança do analógico para o digital. E agora a gente está lidando com uma geração totalmente digital. O que muda completamente todo um contexto de atuação. A metodologia ágil, como você falou, ela também envolve esse ensino híbrido, que eu imagino que vocês tiveram uma série de problemas nessa parte, tendo em vista o público, que é o atendimento para estudantes que estudam em escolas municipais, que por vezes, como você falou, não têm acesso à tecnologia. E também tem um outro ponto, que aí até ouvir a sua opinião, é a adaptação dos professores para o ensino híbrido. Porque a gente pode utilizar a tecnologia, mas a gente precisa estar preparado, como você falou. E às vezes são coisas simples, de fazer o aluno pesquisar e ter aquele uso da ferramenta para atrair. Então, se eu vou dar aula de história, vamos lá pesquisar sobre Dom Pedro. Então, como é que você enxerga isso, né? Você consegue trazer esse engajamento, adicionando a tecnologia e a preparação que você teve para conseguir fazer isso, né? Conseguir linkar, olha, vocês estão usando aqui o computador, mas a aula é de inglês, vamos pesquisar em inglês. Como é que você conseguiu ter afinar esse ponto? Eu acho que a disciplina de inglês, ela é uma disciplina que ela consegue abordar muita coisa. Então, por exemplo, o inglês é uma disciplina que eu consigo abordar ciências, matemática. Então, por exemplo, o Khan Academy, né? É um site que ele trabalha ciências e matemática.
ele tem língua portuguesa. Só que se eu quiser que o meu aluno aprenda alguma coisa em inglês, eu posso botar ela em inglês. E aí eu vou linkar 3 disciplinas de uma só. Na verdade, eu vou linkar inglês, ciências, matemática, e eu ainda vou abordar tecnologia. Então, eu consigo trabalhar com eles não somente uma disciplina. E isso se torna interessante, porque eu consigo também fazer aquele trabalho interdisciplinar. Você falou uma coisa também super importante. Como é que o professor pode, por exemplo, ensinar aquilo que ele não sabe? Não tem como. Pois é, né? Né? Então, não é porque ele não sabe porque ele não quer, é porque, às vezes, ele não tem acesso à formação. Né? Então, também oportunizar o professor a formações é muito importante. Né? O professor ter tempo para se formar é algo muito importante. Também, outra coisa importante é o professor saber onde procurar essas formações. Na internet, a gente tem inúmeros sites que a gente pode acessar e fazer várias formações online com certificado. Eu posso dar até depois dica de uns sites. Já sabe vários, né? Eu sei vários sites que assim a gente posso até passar para você e você linkar lá no podcast, né? Vários sites que o professor pode ter acesso. Então, isso é algo que realmente é um conjunto de necessidades que precisam ser atendidas e que elas precisam estar em conjunto para que isso ocorra, né? Mas que não é impossível. Inclusive, eu acredito, trazendo aqui o contexto que a gente está conversando de município, de investimento público, que a gente sabe que, infelizmente, por vezes não é como deveria ser, essa questão da sala interativa, porque a gente sabe que existe, que tem quadro agora, né? Agora, já tem um tempo, gente. A gente aqui é da época do giz. Não é? Exatamente. Mas tem quadros digitais que você já consegue arrastar, fazer essas coisas, que obviamente já traz aquele caramba, é novo, é novidade. Mas você também tem que usar a sua criatividade para trazer essa interação, que é como você está falando, o uso dessas ferramentas e essa junção de interdisciplinas. Acho que uma das vantagens, você pode até me corrigir, dessa questão de você usar a metodologia ativa é você conseguir unir várias disciplinas, ensinar o pensamento lógico. E eu acho que o mais importante no mundo que a gente está vivendo agora, de inteligência artificial, é saber fazer a curadoria daquilo. Você tem acesso a tudo hoje em dia. Antes a gente precisava ir numa biblioteca física para poder ter esse acesso. Hoje em dia é digitar TikTok, é Google, é o ChatGPT. Você tem 1000 opções. Mas e aí? Como é que você ensina? Olha, vocês podem usar, mas façam a curadoria. Eu acho que esse é um dos benefícios que você, quando linka as tecnologias, além de você ensinar a usar de uma certa forma, mesmo não sendo uma das suas habilidades, né, lá prescritas, que você tenha que passar, mas você ensina e também traz esse ponto da curadoria. E isso é muito importante. É a parte, acho que, primordial quando você está trabalhando tecnologias assim online. Porque a gente tem as plugadas e desplugadas. A gente pode trabalhar tecnologia sem utilização de online, por exemplo, né? Mas quando você está nesse ambiente, você precisa ter cuidado, você precisa trabalhar a segurança digital com os alunos. Sim. E eu trabalho muito isso com eles. A questão de, por exemplo, eles estarem dentro de um contexto digital, ok. Mas e aí? Você acessou um e-mail, você vai deixar ele ali ligado? Vai vir outra pessoa para utilizar aquele laptop ali, aquele computador. O que você precisa fazer antes de sair? Precisa desconectar. Porque podem acontecer várias coisas também dentro do próprio ambiente digital. Tá ali, você pode estar se correspondendo com alguém, né? Quem é aquela pessoa que está por trás? Será que realmente é uma pessoa que, dentro daquele ambiente, é uma pessoa que diz ter a idade que tem?
Isso é um perigo, né? Hoje em dia, infelizmente, as pessoas utilizam muito disso, principalmente com essa faixa etária de adolescência, né? Isso. Então, a pegada digital que a gente deixa, o rastro que a gente deixa, isso é algo que eu converso e que é muito importante conversar com os alunos quando a gente vai para esse ambiente, né? Porque eles não têm essa noção. Eles acham que tudo que eles produzem e que eles postam está tudo ok. Ficou seguro ali na mídia social que ele postou. Só que não fica. Pois é. Não fica. Inclusive, esses dias eu não tenho filho, né? Então nem sabia que isso existia. Mas no Instagram agora tem uma onda de ter o tal do Dixie. Eu descobri através dos meus alunos. Que é uma Há um conta, tempinho. uma conta oculta, ou seja, você tem a conta lá pro papai e mamãe e tem esse Dixie que é a conta que eles meio que se ocultam. Então teve pai e mãe descobrindo que o filho fumava, por exemplo, porque por acaso descobriu essa questão aí dessa conta alternativa. Agora, falando um pouquinho de gamificação, que é um assunto que a gente até já conversou bastante, eu acho muito interessante, assim, ó, uma opinião particular, apesar de eu não ser professora, eu acho que a gamificação ela é muito interessante, inclusive, para você conseguir fazer as pessoas trabalharem em equipe. Porque a gente está vindo numa sociedade, numa pegada que as pessoas estão se achando muito autossuficientes. E quando você coloca na gamificação, olha, beleza, você vai conseguir avançar, mas você vai precisar ali do teu amiguinho, porque senão você não chega à pontuação que você necessita. Como é que você consegue inserir isso na sua disciplina, no seu ensino, para eles aprenderem e entenderem, olha, você precisa do amigo, é um dos benefícios, né, da gamificação. Você precisa trabalhar em equipe, você precisa fazer a curadoria que a gente está comentando, você precisa desenvolver habilidades socioemocionais, porque você trabalhar em equipe, ninguém é igual a outra pessoa, você precisa saber lidar com a opinião alheia, e é um desenvolvimento além da disciplina, de fato, além do inglês, além do português. Como é que você enxerga isso? Como é que você une isso aí ao longo do tempo, já que eu sei que você trabalha com isso há muito tempo? Então, na verdade, quando a gente fala sobre gamificação, a gente às vezes pensa de uma forma muito... Jogo de tabuleiro, né? Exato. Ou como se fosse algo muito complexo, né? Mas eu acredito assim, Érica, eu acredito que todo mundo joga. Pelo menos alguma coisa na vida, um dominó, né? Na época da minha avó era telecena. Não é? Você exatamente. Que trocar... Olha, mas você pontuou algo sensacional. O que era a telecena? Agora eu vou, né? Já que você falou da telecena. O que era a telecena? Você jogava a telecena, você comprava por mês, não era? E trocava anualmente para seguir. É o cashback de hoje em dia, vamos lá. Exato. Só mudamos o nome. Exato. E você, assim, falou algo super importante que eu vou unir com a questão não da educação somente em sala de aula, mas do meio corporativo. Se eles sabem, dentro da sala de aula, se comportar, se ele, assim, no sentido, não se comportar, né, de comportamento, mas como colaborar, como agir, como solucionar problemas. São várias... Isso está tudo dentro da gamificação. Por quê? Porque gamificação nada mais é que utilizar elementos dos jogos para que você faça com que aquele ambiente progrida, chegue no level necessário e, assim, você consiga a sua recompensa. O jogo é isso, né? O jogo, você começa no jogo com um level 1, né? Ali no básico. Desafio simples. Desafio simples. Você começa ali no jogo com um cabelinho, né, estranho. Quem joga, né, bota um olhinho esquisito. Aí você vai, dentro do jogo, evoluindo. O que vai acontecendo? Você consegue uma casa melhor, você consegue um cabelo melhor, você consegue um carro. Aí você passa mais um level, poxa, caramba, já consegui outra casa, ó.
Já posso parar aqui nessa vila. E é exatamente o que eu faço dentro de sala de aula. Eu não digo para eles que aquele ambiente... Não se chega para alguém e fala assim, olha só, vamos gamificar agora o ambiente. Você gamifica, só isso. Chegou na sala de aula, o que eu pedi na aula passada? Pediu para fazer isso. Tá, então, fizeram? Fizeram, tem a recompensa. Não fizeram? Poxa, vocês vão ter que fazer agora. Olha que chato, já perdeu tempo. Né? Já saiu atrás, já perdeu ali o ponto de experiência. O ponto de experiência. E perdeu. Nada mais é que aquele Harry Potter, né? 5 pontos para a Grifinória. E aí, quando você gamifica... Porque, por exemplo, na minha escola, eu dou aula para toda a escola. Eu dou aula para todas as turmas da escola. Então, quando uma turma não consegue alcançar e a outra conseguiu, eles mesmos... Eu não preciso dizer para eles, caramba, vocês não conseguiram. Eles mesmos se comparam. E por que a turma tal conseguiu isso e a gente não conseguiu? Bom, a turma tal, ela já conseguiu fazer a tarefa que eu pedi. Ela tem a recompensa. Então, é isso. Mas demora. Às vezes, não é trabalho fácil, não é chegar e falar assim, olha só, por exemplo, você deu a recompensa, aí eles acham que na próxima aula eles já podem ir lá e pegar a recompensa de novo. Não falei que agora era a hora disso. Primeiro tem que passar aqui a etapa. Então, gamificar é isso, é um processo, não é algo de uma aula. A gente pode utilizar, por exemplo, a aprendizagem baseada em jogos. Aí é algo que você pode fazer em uma aula. Você pode pegar um Word Wall, né, que é uma ferramenta, coloca lá para o aluno jogar um jogo, no meu caso, na minha disciplina, em inglês, pegar um vocabulário e imagem, fazer jogo da memória. Ele aprendeu ali, naquele jogo, qual o significado daquela palavra, conseguia. Tá, mas isso daí é outra coisa. Gamificar é um processo. Não é um dia só, sentei com você e gamifiquei. Você pode até gamificar um dia, né? Como a gente, por exemplo, vai numa feira de... Eu tenho muito isso. Eu sou uma pessoa competitiva. Eu não gosto de... Ai, meu Deus, falei. Não gosto de dizer, mas eu sou, né? Então, assim, eu vou numa feira de... Eu fui na BGS ano passado. Eu fiquei revoltada, porque eu não estava conseguindo entrar no aplicativo para pegar um QR Code que eu precisava para poder pegar aquele prêmio. Então, para mim, eu já estava estressada. Falei, não. Funcionou a gamificação. Funcionou. Naquele dia, a gente precisava cumprir etapas para chegar no prêmio final. Então... Ok, mas não... Você pode gamificar uma aula, ok. Mas a gamificação ela é todo um processo. Ela traz mais resultados quando você planeja a longo prazo, né? E aí você consegue inserir algumas culturas em torno disso. E o interessante é o aluno não notar que aquilo é uma obrigação. Porque eu lembro que tiveram algumas aulas que eu passei que... Hoje eu vejo que eu deveria ter dado mais valor, mas na hora eu simplesmente odiava. Era, cara, não acredito que eu vou ter que fazer isso. Eu tive aula, por exemplo, de artes cênicas, na época, era esse nome, não sei, agora se mudou. Então a gente tinha que bolar uma historinha, interpretar a historinha. Isso eu vejo hoje a quantidade de benefícios que isso traz. Mas quando eu estava lá, eu simplesmente odiava. Era aula que eu ficava em pânico, porque eu sempre fui muito tímida. Então, aquilo para mim era uma exposição além do que eu conseguia. Eu odiava. Era simplesmente aquela aula terror para mim. Então, eu acho que ainda tem esse desafio. Você trazer essas pessoas mais tímidas, porque você trabalha com uma variedade de personalidades, e mostrar para ela, olha, isso vai ser bom para você. Eu lembro de uma aula de oratória, quando eu estava no 2º grau, que a minha vontade era entrar debaixo da mesa, quase.
porque ele tentava trazer, né, tornar a aula interessante, trazer uma dinâmica, mas, cara, para mim aquilo ali era tipo, pelo amor de Deus, ele vai me chamar? Eu não acredito, eu vou entrar aqui de baixo. Eu queria sair dali a qualquer custo. Você tá rindo? É verdade, gente. E assim, tudo bem, tá gravando um podcast, você tem um podcast, mas isso foi uma evolução enorme. Eu saí de uma pessoa completamente tímida que não enxergava valor quando eu era estudante, quando eu estava na minha adolescência. Eu, na verdade, queria ficar o mais oculta possível e mudei para hoje. Mas o que eu estou querendo dizer é, esse é um desafio. Você saber gamificar com perfis diferentes e criar um pouco que eu acho bem interessante, que é essa cultura maker. De você ensinar ele a fazer, que é o que a gente está falando aqui. E muitas dessas culturas, né, quando a gente fala de maker, é a questão de você também focar para o desenvolvimento econômico, desenvolvimento ambiental, de você saber reaproveitar um material. E aí, no seu caso, você poderia, como você falou, você consegue linkar as disciplinas, né? Exato. E quando você propõe essas dinâmicas lá nas suas diversas turmas, como é que você consegue enxergar esse perfil? Falar, não, aquele ali é mais tímido, eu vou chegar e tentar puxar ele mais para cá. Ou gerar um grupo multidisciplinar que também ele não fique de fora, né? Porque às vezes quando você é muito tímido, você tem um grupo que tem uma pessoa mais dominante, aí mesmo que o tímido vai se encolher, ele não vai falar, não vai ter voz ativa, que aí não é o propósito não é o objetivo da dinâmica. Eu acredito e, nossa, enquanto você falava, eu pensei exatamente também em mim. Eu fui uma adolescente, uma criança que eu detestava ter que falar em público. Eu detestava. Para mim era muito importante eu ter um papel e uma caneta, porque escrever eu amo, eu sou professora de letras. Era para eu ter sido até de matemática, tá? Porque eu comecei dando aula de matemática. Mas, assim, eu amo escrever. Então, para mim, escrever era a minha zona de conforto. Só que eu gostava de ensinar. As minhas bonecas nunca eram bonecas para brincar de mamãe e filha. Eram bonecas para sentar e ensinar. Então, eu acho que naquela minha brincadeira, eu entendia que eu gostava de falar. Mas era algo que, para mim, ainda em público, era muito difícil. E ainda é, Érica. Digo, tô aqui, né? Mas, assim, é difícil para mim falar em público, porque... Mas eu tenho que sair da minha zona de conforto. E quando a gente tem isso com alunos, e eu vejo também, são personalidades diferentes. Só que eu estou dizendo por mim, tá? E isso é uma coisa que eu não sei como seriam com outros professores, porque eu tenho uma possibilidade de enxergar eles de uma forma que, às vezes, até alunos mais tímidos chegam que são mais tímidos para outros professores, eles chegam para mim e vêm conversar comigo. Pô, que legal. Entendeu? Então, assim, não sei se pelas minhas formações, o jeito que eu... Então, quando eu percebo isso num aluno, e, por exemplo, tem um trabalho em grupo, eu gosto muito de trabalhar, primeiramente, com a turma toda, porque eu consigo ver ali dentro da turma quem é mais tímido, quem é mais falante, porque tem aqueles que falam tanto que não deixam os outros falarem. Exatamente. E né? Oculta o tímido. Isso. E aí, depois disso, eu procuro dividi-los em grupos. Ou eles mesmos acabam se dividindo em grupos. Mas aí, em determinados momentos, eu tento fazer com que eles troquem. Então, às vezes, tem até um post meu antigo. Eu criei, numa das disciplinas que eu dava, que era gamificada, o sistema de casas, tipo do Harry Potter. E ninguém podia escolher o seu colega. Eles tinham que sortear. Então, eles foram sorteando e aí os grupos ficaram totalmente embaralhados. E eles falavam assim, puxa vida, professora, mas eu fiquei com fulano, eu não... Tem que aprender a conviver. É uma das 4 pilares da Unesco, aprender a conviver. É o jogo da vida. É um jogo da vida, né? Então, aprender a conviver.
E aí, por que que eles tiveram que aprender a conviver dentro dos grupos? Porque, além daquilo ali, eu tinha também a minha sala de aula. Então, eles tinham que, ali dentro da sala de aula, aprender a conviver também com os colegas. Então, por que não dentro desse grupo que foi sorteado? A gente não escolhe com quem a gente vai trabalhar, a gente tem que trabalhar, tem que aprender. Exatamente isso. Né? E até agora trazendo essa questão, né? A gente está falando aqui de inovação na tecnologia, de novos métodos, mas, obviamente, tem os métodos tradicionais. Como você vai enfrentando isso? Porque eu imagino você chegar numa sala de reunião, conselho de classe, talvez, e trazer essas ideias. Ô, Anísia, você está inventando muito. Pisa no freio. Isso não pode. Como é que você foi conseguindo quebrar um pouco essas barreiras para... Não, gente, olha, isso aqui tem pontos positivos, eu acho que os alunos conseguem interagir melhor, a gente tem esses benefícios que a gente está aqui conversando. Como é que é isso para você também? Para você, como professora, como educadora, quebrar um pouco a barreira dos seus colegas de trabalho, por vezes diretores. Como é que você enxerga esse movimento? Acredito que o maior inspirador para que todos trabalhem, né, de formas como, por exemplo, eu trabalho com eles, são os alunos. Os alunos dizem assim, nossa, foi tão legal quando a professora fez. Aí um outro colega fala assim, poxa, como é que você fez? Porque os alunos gostaram, tal. Aí eu, fiz assim. É como, assim, é um marketing, são os alunos. Entendeu? Quando a gente quando o aluno vê sucesso, vê que foi produtivo, que foi interessante, que ele participou, aí ele comenta, olha, nossa, foi tão legal a atividade que a professora fez. Aí os colegas, poxa, como é que você fez isso? Então, não é uma... Eu não... Claro que eu tento, sim, engajar né, os colegas, e eles também, eu não tenho... eu não tenho questões quanto a isso, mas, primeiramente, os alunos agem. É impressionante. É o boca a boca, é o marketing tradicional. Exato. E quando você fala do tradicional, eu trago também o tradicional para a minha sala de aula. E uma coisa muito importante, por exemplo, a escrita à mão. É algo que eu não abro mão. Posso falar que aqui, gente, eu tenho, minha cola, ela está escrita. Exato. E eu não abro mão disso. Não é que eu não vá, por exemplo, utilizar uma impressora para eles, né? Fazer um trabalho, um slide e tal. Claro que sim, porque faz parte, é necessário. Eles precisam aprender essa habilidade, né? Mas a habilidade de escrever à mão, ela está se perdendo muito. E aí a gente vê, principalmente, eu dou aula há 25 anos, né? Mas eu, por exemplo, depois do que aconteceu em 2020, né, que a gente precisou parar, eu vejo quanto foi se perdendo essa habilidade de escrita, principalmente, né, a escrita ali à mão, e eu trago isso. Para mim não tem... professora, mas aí esse trabalho aqui eu posso imprimir? Alguns, sim. Outros, eu quero que ele faça assim à mão, que ele vá lá, sabe? Tem aquele carinho. E é até legal essa moda das canetas coloridas. Cada disciplina tem uma cor. Para tornar divertido e eu super incentivo. Eu falo assim, caramba, deixa eu ver aí. Eles falam, professora, aqui, eu tenho vários marca-textos. Qual que é? Peraí, deixa eu ver. Hoje eu quero rosa. Aí eles fazem, sabe, para incentivar isso. Então, tradicional ainda ali, aula expositiva, a escrita à mão, né? É importante porque a aula expositiva é aprender a ouvir. Eles têm que aprender a ouvir, a ficar, né, no momento que tiver que ficar em silêncio para ouvir,
ouvir o colega quando tem uma pergunta, isso é importante. Então, assim, não abro mão dessa questão do tradicional, mas a gente precisa alinhar isso e aliar a tecnologia. Sim, não, eu concordo plenamente. Às vezes, eu vou escrever uma palavra simples, e aí eu olho assim, peraí, isso era como que escreve? E aí você vai no Google, como é que... E aí, uma vez eu estava conversando com um amigo, eu falei, gente, se às vezes forem pegar nossa busca do Google com palavras que a gente está procurando como escreve, a gente vai passar vergonha. Por isso, porque a gente está automatizando muita coisa. E a gente automatizou a memória, a gente está automatizando a escrita, mas a gente não pode automatizar o nosso pensamento lógico, o nosso pensamento crítico. E isso realmente eu acho que é um dos benefícios de você conseguir unir. Olha, não, agora vai a mão. Ou com a parte da curadoria que a gente fala, você fez esse trabalho, imprimiu, legal, agora me explica. O que você entendeu desse trabalho? E a escuta ativa é algo assim que hoje, trabalhando e conhecendo várias pessoas, poucas têm. As pessoas elas querem ouvir para responder. Elas não querem ouvir para entender. Então, reunião de trabalho, normalmente, você está falando, a pessoa já está assim, não, mas olha só, calma, você tá ouvindo o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando? Então, também tem esse poder da comunicação, que vocês trabalham muito em sala de aula, porque é algo, você vai explicar e vai ter que ficar parado ouvindo. Mas você está ouvindo mesmo? Porque tem aquela escuta download que a gente chama, né? É o escutar e o ouvir, né? Tem essa diferença. Ontem um aluno falou uma coisa muito bacana. Ele falou assim, professora, assim, eles são... Sabia que tem diferença de hear e listen? Aí que eu deixo, né? Então me explica. Aí ele falou assim, é porque listen, a gente ouve, aí a gente presta atenção. E hear, a gente escuta. Então pode ser um barulho. Aí é isso mesmo. Eu deixei ele explicar, porque a resposta eu sei. Mas ele veio com aquilo tão... Novidade, sabe? Sabia que eu não falei não, eu falei, o quê? Porque ele quer. E quando ele faz isso, ele está me ensinando, mas o professor, ele aprende porque ele ensina. E quando vocês são alunos, de uma certa forma. Eu aprendo o tempo todo. Eu aprendo com eles o que aconteceu, né, da rede social. Né? Eu já sabia disso. Porque, para você ver, eu volto ainda nessa questão da segurança digital, né? Eles são tão preocupados com isso que aconteceu de ter essa segunda conta e deles falarem comigo, poxa, professora, sabia que está tendo uma conta que o pessoal está fazendo privada e posta coisas. Isso já tem o quê? Foi início do ano, né, que eles falaram. Então, assim, eu tenho contato com adolescente todo o tempo e eles gostam de ensinar as coisas para a gente. E eu adoro aprender. Eu sento com eles lá e fico ouvindo tudo que eles têm para me dizer. E aí eu acho que é por isso que eles me escutam muito. Porque eu acredito que quando você é ouvido, você tem a liberdade também de, né, falar aquilo que você quer que a pessoa ouça. E eles se sentem confortáveis. É exatamente o que você disse. As pessoas estão querendo responder. Né? Elas não estão querendo refletir, pensar. Ouvir. E quando você faz isso, você consegue falar a linguagem deles e criar uma conexão, além daquela coisa, é professora, eu tenho que respeitar, ela falou, ela que está na sala de aula. Porque isso cria uma barreira. A gente já foi aluna. Então, isso cria uma barreira. Você fala, que professora chata, não acredito que ela vai... A gente rezava para a professora não ir para a aula. Faltou, festa. Então, e o propósito não é esse. O propósito não é levar a educação como se fosse uma punição, porque você afasta os alunos do aprendizado de fato. Não é passar de ano, né? Aquela notinha no papel, num sistema. É, de fato, você ver que você está trazendo algum benefício através do seu ensino, através da sua didática, através da gamificação. Exato. E ainda você, com isso,
volto a dizer, está preparando ele para o mercado de trabalho. Sim. E precisa. É. Eu já tive alguns estagiários que quando chegaram, e eu estou falando de estagiários de TI, tá? Eles não sabiam mandar e-mail. Não que eles não soubessem como funcionava um e-mail, que eu tinha que clicar, mas eles não sabiam como escrever um e-mail num ambiente corporativo. Era aquele e-mail abreviado, que a gente faz isso no dia a dia. Eu faço isso, todo mundo faz, porque você está com pressa, digita aí, não digita você, digita VC. A gente fala assim, a gente fala comendo letras normalmente, tem que prestar muita atenção de como a gente está falando. E quando a gente contratou o estagiário, manda e-mail para o cliente, não sei o que, ele parou e ficou me olhando. Eu falei, manda um e-mail. Não, mas você quer que eu escreva como? Eu falei, como assim? Quero que você escreva como? Escreve o e-mail. E aí, depois que eu fui me ligar, eu falei, cara, ele não sabe mandar e-mail de uma forma mais formal. Porque quando você está num ambiente corporativo, você, por vezes, tem que ser mais formal. Quando você é o seu colega de trabalho, que senta ali mesa a mesa, você se dá aquele luxo de brincar. Mas você vai mandar para um diretor um e-mail, para o seu gerente, você não vai mandar brincando. Exato. E essa questão, né, do respeito, a questão de trabalhar a formalidade. É engraçado porque se você não tem isso desde criança, desde adolescente, você leva isso para o ambiente de trabalho. E aí fica mais difícil de você tirar essa... Vício. Esse Exato. vício. E a gente falou a questão da resistência que pode ter em relação a professores mais tradicionais, mas, como você falou, também tem professores que querem implementar, ser mais tecnológicos, por assim dizer, mas não sabem como. Eu vi isso um pouco quando entrou essa questão muito do EAD, assistia vídeos gravados que eu via que o professor ele não foi treinado para aquilo. Então, o assunto poderia ser maravilhoso, mas a aula era chata. Eu falei, cara, não ensinaram o professor. Ou era uma aula via Zoom, via outra Meet, e o professor ele tratava como se estivesse ao vivo, mas acabava que ele não chamava a pessoa para discutir, para debater, porque o ambiente virtual você tem que estar toda hora chamando. Porque se eu ligar a câmera e ficar aqui, blá, 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 você vai se desconectar em algum momento. Aquilo não vai prender o aluno. Você tem que trazer algum tipo de debate, você tem que ser mais dinâmico do que a sua aula seria no presencial. Acho que tem esse desafio. Qual seria assim, a sua dica para o início desse professor que quer começar, é mais tradicional e quer começar mais esse mundo híbrido, um mundo mais tecnológico, ou talvez implementar uma gamificação para tornar a matéria mais interessante? Eu acredito que parte do princípio que, se ele já quer, já é o primeiro caminho, é o primeiro passo que ele deu. Então, procurar, como eu falei da questão de, por exemplo, alguns sites que oferecem informações. Tem alguns vídeos no próprio YouTube que dão dicas de como gamificar sala de aula, como gamificar o ambiente escolar. Isso na parte da gamificação. Se a gente for, por exemplo, trabalhar, como você falou, da questão de trabalhar ali a aula online. Desafio. Nossa, aula online com 50 alunos numa sala de aula já é algo muito desafiador. Né? Porque você ali está com 50 pessoas e aí como é que você faz para engajar aquelas pessoas todas dentro da aula? Então, já não pode ser, porque se torna uma aula expositiva. Você só está ali falando, não está... Eu dei aula online na época da pandemia. Só que a todo momento, eu falava e pedia para eles no chat botarem alguma coisa, conversar comigo, e eles falavam. Então, às vezes, a aula, que era uma hora, durava até mais. Mas era bom, porque você sabia que eles estavam prestando atenção e interagindo, porque senão vira um monólogo e fica chato. Exato. E eu sempre tentava mesclar com, por exemplo, algum tipo de... colocar algum jogo, algum texto, algum vídeo que fosse algo interessante, que eles pudessem depois
comentar, mandar para mim algum exercício, né, feito referente àquilo, ou algo que eles pudessem trocar. Então, não pode ser algo somente de sentar e falar, porque você está... Aconteceu isso comigo como aluna também, nessa mesma época, de pegar aquilo ali que era da sala de aula, mas que na sala de aula acaba se tornando ainda mais interativo, e levar isso para o online. Eu fiquei louca, eu falei, gente, eu desisti do curso. Eu falei, não tem como. Porque esse professor está aqui há 1 hora falando e eu tô sentada na cadeira, relaxada, olhando na minha casa. Então, né? No sofá, naquele soninho. Então, assim, o primeiro passo é buscar dicas, sites que a gente, né, possa conseguir formações. Tem muitas gratuitas. Eu posso falar? Pode. Ó, então, assim, no site... Se você lembrar, porque sei. eu não lembro de site nenhum, gente. Depois eu tenho que colocar na descrição. Eu boto, site do próprio MEC. Tem vários cursos gratuitos de metodologias ativas, tá? O site da Nova Escola também. Muitos cursos também com certificado. Então, para professores, para até pessoas que estão se formando em educação, é bacana. Já tem esse desafio, a nova geração de professores. E a gente fez eu participei de uma pesquisa sobre o apagão docente, né? A desistência que está havendo de ser professor no futuro. Então, a gente vai ter uma necessidade muito grande, por mais que a gente diga assim, ela está vindo, vai substituir professor. Não vai. E quem vai ensinar a IA? Eu ensinei a IA, eu ensino a IA. A gente ensina ela todo dia. Todos os dias. Então, e é muito interessante você falar essa questão de substituir. Eu entrevistei aqui um especialista em inteligência artificial, e esse é um dos tópicos que sempre surgem. E aí a resposta dele eu achei muito boa. Ele falou, olha, enquanto a IA não puder, se você estiver num hospital passando mal, segurar a sua mão e falar, vai ficar tudo bem, a IA nunca vai substituir o homem. E aí eu parei, eu fiquei olhando e falei, cara, é isso. Tem coisas, tem conexões que é humana. É o olhar, é a fala, é o que você passa para eles de uma certa forma no dia a dia, ensinando, corrigindo, dando algumas diretrizes. É diferente, né? Você não está ali para ser mãe de aluno, você está ali com o seu papel de educadora, né? E uma coisa muito importante, né? Criando o futuro. Exato. E eu penso que eles estão, a maior parte, pelo menos os meus, dentro da escola que eu atuo, eles ficam 7 horas do dia dentro da escola. Então, eles estão a maior parte do tempo dentro da escola. Eles precisam... você falou algo excelente. Não é ser mãe, não é a questão... A gente não substitui, né, um responsável, mãe, pai. A gente não substitui isso. Mas estar ali é também ser responsável pela formação socioemocional. Sim. A formação profissional. A gente está ali para isso. Não adianta a gente querer desvincular isso, porque, mal ou bem, a gente está ensinando, senta direitinho, olha que ouve o seu colega, poxa, procura se organizar. Então, tudo isso, tudo bem, um responsável, uma mãe, né, um pai fala, mas também é nosso papel, a gente precisa também, né, que a gente está ali com eles, a gente precisa lembrá-los disso. Eu penso muito nessa questão. É muito bonito o que ele falou, de o segurar a mão, a IA, ou um robô, ou quem quer que queira substituir isso, não vai. Não vai mesmo. E é bem legal, assim, ver a forma que você fala que... Bem, não dá para vocês verem, mas fica quase com o olho brilhando falando sobre a sua profissão e sobre o seu papel, como é o papel de todos os professores nessa construção do futuro.
A gente está chegando aqui no final do nosso podcast, acho que a gente poderia alongar ele, fazer uma parte 2. E eu sempre termino falando um pouco, uma pergunta que tem a ver com o nome do podcast, né, que é Insights com Cafeína. E esse nome, como a gente já conversou várias vezes, eu coloquei esse nome porque o cafeína é um viciozinho básico em café, mas o Insights era porque eu queria trazer temas que fossem unidos, né, tecnologia, marketing, e como isso interfere no dia a dia e como a gente pode pegar profissionais de diferentes áreas e vai ter a ver. A gente está aqui, você é professora, educadora, e a gente sabe que a tecnologia hoje em dia interfere. E como interfere em várias outras partes. Então, a questão do Insights é trazer pontos de vista diferentes, gerar ideias diferentes. Quem está ouvindo a gente, um professor que possa estar ouvindo a gente, fala, pô, não pensei nisso, que legal. Então, esse é o objetivo aqui do podcast, do nome e de estar aqui gravando. E eu queria saber de você, o que te motiva? O que te dá energia para acordar 6 horas da manhã, 7 horas da manhã? 5, para ir lá, saber dos desafios que a gente enfrenta em relação às escolas municipais, às escolas. Eu estudei em escola pública. Eu também. Então a gente já sabe a visão do aluno e agora você sabe a visão de professor, a gente sabe como é questões políticas. O que te dá motivação para ainda assim falar, não, eu vou lá, eu vou fazer o meu papel, eu vou fazer o meu papel bem feito e eu vou além, vou trazer inovação, eu vou tentar atrair, eu vou tentar gamificar, eu vou passar o meu melhor para essa construção. O que te motiva? Eu sou uma pessoa que eu penso muito no presente, mas eu confesso que eu penso mais ainda no futuro. Eu gosto de planejar. O presente eu utilizo para isso, para planejar o que vai acontecer. Eu tenho muito essa questão da análise, de analisar o que vem na frente. E é o que você falou, é o que é a cafeína para mim. É pensar no futuro, porque eu estou agindo hoje com essas crianças, com esses adolescentes, pelo futuro deles e pelo meu. Porque hoje eles estão nas minhas mãos. Mas lá na frente sou eu que vou estar nas mãos deles. Entendeu? Podem ser enfermeiros, médicos. E eu tenho alunos que já são enfermeiros, eu tenho alunos que já são médicos, eu tenho alunos que já são engenheiros, alunos que são atendentes. Eu tenho. E quando eu chego e eles me veem, eles lembram de mim. E não lembram só de mim, mas do que eles tiveram. Eles botam para mim o tempo todo, poxa, na sua aula. Às vezes eu nem lembro, mas eles lembram. Então, se eles lembram disso tudo, e eles levam isso para o futuro deles, para mim é o que me faz me movimentar, acordar cedo. Né? Isso fica, isso é legado. Não adianta, não dá, não muda. Né? Ninguém consegue mudar isso. É um reconhecimento genuíno. Exatamente. Bem legal, Ani. Te agradecer de novo pela nossa conversa, pelo nosso bate-papo. Esse assunto eu acho super importante, como a gente falou aqui, de moldar o futuro. Eu acho que o papel do educador é isso. De uma certa forma, vocês estão direcionando e moldando o futuro e deveria ter muito mais valor do que o que a gente, infelizmente, dá hoje em dia como sociedade até. Então, realmente, muito, muito, muito obrigada. Agradeço a você, Érica. Adorei. Muito bom. Bem, a gente está chegando aqui ao final de mais um episódio do Insights com Cafeína. Eu espero muito que tenha gerado insights para vocês e até o próximo.